Pessoal, então hoje é nosso dia de vista de prova. A maioria da turma foi bem, alguns alunos só que acho que não fizeram a prova, outros que foram mal mesmo, que eu percebi que foram buscar a resposta na internet e não no material. Então teve gente que acabou zerando a prova. Por conta disso, né? Tinha tudo lá no material e eu acho que os alunos foram buscar a resposta na internet, não sabiam do que estava se tratando. Então a gente teve alguns zeros, algumas notas 20, né? Então não foi 100% da galera não foi bom, né? A gente teve 20, algumas professora. notas 20. Fiquei feliz, nem tive que mandar canudinho de doce de leite. Não foi só um não, foram várias pessoas que tiraram 20 na prova. E teve gente que zerou mesmo, né? Acho que eu tive 3 alunos que zeraram. Eu queria saber se a aluna Vânia está aqui. A Vânia Eu acho que não, está? professora. Não, porque ela juntou um documento que não abriu. Tem uma Vânia no grupo de vocês? Tem? Tem, professora. Depois vocês coloquem, alguém manda uma mensagem para ela no privado, para ela entrar em contato comigo, fazendo favor. Porque o dela, o que aconteceu? O documento que ela juntou não abriu. Sabe quando abre e dá erro e aparece um monte de letra assim, que não tem nada com nada? Então eu vou ter que falar com ela, ela vai ter que, na verdade, fazer a sub, mas eu quero deixar ela avisada, né? Para que o documento dela não abre no sistema do AVA. Então, eu preciso falar com ela. Então, se alguém puder mandar uma mensagem aí no privado, passar o meu contato para ela falar comigo, tá? Fazendo favor, alguma de vocês aí do grupo manda mensagem para ela, Eu fazendo acabei de favor. mandar, professora. Ah, então tá, obrigada, Camila. Vitória. A Vânia, Noemi, o nome dela é Vânia, a prova dela não abriu. Deu erro no documento e daí não abriu. Tentei abrir em outro computador, tentei abrir até no meu Mac, que às vezes o documento do Mac não abre no Word normal, mas não teve jeito, não abriu mesmo. Não sei o que deu de erro do documento, mas não abriu. Então, preciso que ela entre em contato comigo para ela fazer a sub e não juntar o documento dessa forma de novo, né? Porque senão não vai adiantar nada. Mas do resto, a maioria foi bem. Tive vários alunos que não fez nenhuma atividade, né? O bimestre inteiro. Som tá baixo, gente? Não? O meu aqui tá no máximo. Vê se Aqui não para é o mim tá seu bom. som, Ronaldo. Vê se não é o seu, Ronaldo. Aumenta o seu volume. Beleza, eu vou ver aqui, obrigado. Nada. Tá, então vou fazer a vista de prova com vocês hoje. E ninguém veio falar comigo da nota, acho que tá todo mundo bem, né? Todo mundo que assiste a aula, acho que é porque Eu tá fiquei bem. feliz. Você ficou Eu feliz? também fiquei. Deu sangue ali. Vou abrir aqui a prova, então, para vocês relembrarem e para eu falar as respostas, tá? Acho que já entrou todo mundo, né? Então, vou fazer a vista da prova aqui com vocês. Eu tinha falado para vocês, nessa prova não caiu o código de Hammurabi, né? Então, vai ficar agora para o segundo bimestre o código de Hammurabi, tá? Vocês deixem anotado, então, que aquela última aula do código de Hammurabi que a gente teve vai cair na prova do segundo bimestre. Então, vamos lá.
Aqui, essa primeira questão era fácil, 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 né, gente? Após a análise do livro segundo da obra A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, discorra sobre o direito na cidade antiga. Diga o que se aproxima do nosso atual direito e do que nos difere. Aqui, então, era só para vocês compararem, né? Fazer uma comparação do que acontece no livro e do que acontece hoje em dia. Então, vocês podiam falar do direito de família, vocês podiam falar do divórcio, podiam falar da questão do celibato, que era crime. Então, podia falar qualquer uma dessas possibilidades aí, falando do que tinha nesse período, né? E do que tem hoje, né? O que aproxima ali, o que difere. Falar da questão da mulher, né? Quando a mulher fosse estéril, como um homem fosse estéril, a questão do direito de família, que só o filho homem, né? O primeiro filho homem que se tornaria herdeiro. Então, vocês podiam estar falando de todas essas questões aqui. Dessa pergunta aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Deixa eu ver o que mandaram aqui no chat. Oi, Silvio, boa noite. Então tá. A segunda questão. No período da Grécia Antiga, houve 2 grandes legisladores, e suas legislações fizeram diferença no período. Dito isso, discorra sobre essas codificações da Grécia no período antigo e seus autores. Amor, aqui eu acho que teve gente que foi procurar, teve bastante gente que foi procurar na internet e que daí acabou pegando vários outros legisladores aí, porque o entendimento de cada autor, né, de um grande legislador, nem sempre é do outro. Então, aqui no meu, a aula é baseada no livro do Bruno Albergaria, que eu já tinha falado para vocês, está lá no plano de ensino, né? E para ele, os 2 grandes legisladores, que foram os 2 únicos que eu falei em aula, é o Solon e o Drácon, né? Então, era para vocês falarem das codificações desses 2 legisladores, né? Imperadores também, foram imperadores da Grécia, tá? Então, era para falar desses 2. Então, do Solon, vocês podiam ter falado que ele tinha banido a pena de morte para vários crimes, né? Do Drácon, vocês podiam falar das penas draconianas, que ele tinha pena de morte, né? E várias penas severas para a maioria dos crimes, né? Então, eram para vocês falarem sobre esses 2 legisladores, Drácon e Solon. Dessa questão aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Note? Tudo certo? Então tá. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou confusa, vocês podem falar que eu explico, tá? A 3, que era praticamente uma continuação da questão 2, né? Que é o que são penas draconianas, como eram. Então, aqui vocês tinham que procurar, no material também tinha, né? Era para falar que esse tipo de pena são penas cruéis, né? Rigorosas, foi feito pelo legislador Solon, né? Elas ficaram com esse nome por conta do nome dele, né? Então, quando a gente fala em pena draconiana, a gente vai estar falando em penas severas, né? Tortura, amputação, né? São esses os tipos de penas draconianas. Essa daqui acho que estava fácil para quem conseguiu fazer a 2, né? Acho que foi tranquilo. Dessa daqui, alguém ficou com alguma dúvida? Dessa das penas draconianas? Não? Tudo certo? A 4.
Durante o período antigo, o direito romano foi dividido. Como se deu essa divisão e quais as fontes do direito nesse período? Essa daqui eu até quero abrir um documento aqui, que foi colocado para vocês. Cadê? As provas de vocês. Cadê aqui? Deixa eu ver se é esse último. É, aqui. Então, estava lá no material de vocês, né? A divisão do direito romano, que era o ius publicum, organizar a república, e ius privatum, que era o interesse de particulares. É como se hoje a gente falasse direito constitucional e direito civil. E esse ius privatum era dividido em ius civile, ius gentil e ius naturale. E as fontes do direito romano, que eram o ius scriptum e o ius non scriptum. Aqui tá, na pergunta, estava perguntando dos períodos. Não, então nessa daqui não tá falando, tá? Então era essa que é a resposta. Essa daqui foi, acho que a maioria não, né? A maioria das pessoas que não tiraram nota alta foi porque não pegaram isso aqui, tá? Não pegaram esse do material, tá? Então, era essa aqui a resposta. Era o ius publicum, ius privatum, ius scriptum e o ius non scriptum, tá? Então, para quem não colocou essa resposta aqui, é essa resposta que eu tinha dado no material. Tem outras divisões? Tem, de outros autores? Temos, mas é aquilo que eu já falei aqui para vocês. Essa daqui é a que a gente utiliza em aula, né? É o que o livro base, o livro do Bruno Albergaria, traz para a gente, tá? Então, pode ser que alguém tenha pesquisado na internet e tenha achado alguma coisa assim? Pode ser que tenha também, tá? Mas a maioria das pessoas que foi procurar na internet acabou não colocando dessa forma, tá? Acabaram colocando de outras formas. E às vezes não colocaram nada disso, tá? Não colocaram ius publicum, ius privatum, ius scriptum, ius non scriptum, tá? Então, essa daqui era a resposta dessa pergunta. Essa daqui acho que foi a que a maioria acabou errando. Teve gente que colocou a divisão do direito, aí depois não colocou as fontes, ou colocou as fontes e não colocou a divisão do direito, tá? Daí eu considerei metade da questão só. Então, para vocês saberem aí, tá? Tá no material lá da aula de vocês. Acho que foi a última aula que a gente teve sobre direito romano. Beleza? Dessa daqui, alguém ficou com alguma dúvida? Agora, falando assim, né, professora, não fica, ninguém fica com dúvida, né? Mas a prova teve bastante gente que não colocou essa resposta, por isso que eu estou falando aqui com vocês. Alguém que errou, quer perguntar alguma coisa? Quem não colocou essa resposta? Não? Cadê o pessoal que errou essa questão? Agora ninguém se manifesta. A Nicole, você quer falar? Sem palavras. Mas, Nicole, você errou? Eu não lembro o nome de quem errou, gente. Você errou, Sacanearam Nicole? nossa amiga, coitada. Fala comigo, Nicole. Depois nós conversamos. Nicole do céu. Você não abriu os materiais? Gente, estava tudo no material, né? Não tem nem como vocês falarem alguma coisa, porque estava tudo lá no material. Mas depois a gente conversa, então, Nicole. Então, vamos lá, continuando. A próxima pergunta.
Na Grécia Antiga havia um tribunal que mais se destacou e só julgava certos tipos de crime. Ante isto, diga o nome deste tribunal e quais crimes eram julgados nele. Nesse aqui também teve muita gente que colocou tribunal que eu não dei em aula, tá? Aqui era para colocar o Areópago. E quais eram os crimes, gente, que eram julgados no Areópago? Vocês estão lembrados? Homicídio premeditado, envenenamento, Incêndio? incêndio. Isso. Esses 3 crimes, tá? Então, era o Areópago e esses 3 crimes. Teve gente que colocou vários outros tribunais. É lógico, né, gente? Tem que parar para pensar que Roma quase dominou a Europa inteira. Então, tinham vários tribunais. Qual o tribunal que a professora deu em aula? Esse. De qual eu falei que ele só estava julgando esses 3 crimes? Só o Areópago. Até no material de vocês tem mais um tribunal lá. Mas que julgava crimes específicos era só o Areópago, tá? Então, a resposta também estava no material. Para quem errou, para quem foi pesquisar na internet, não façam isso, tá? Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui com vocês. Eu dou aula de processo do trabalho em outra faculdade, né? E os meus alunos, eu lembro que eu coloquei que eles também estão fazendo prova. Graças a Deus, esse bimestre foi o último bimestre que eles fizeram prova online, agora vai ser presencial. Eu pedi para colocar os princípios do processo do trabalho. E eles pegaram e foram para a internet e pegaram os princípios do direito do trabalho. Quer dizer, eles perderam a questão, entendeu? Por quê? Porque na hora de copiar lá da internet, eles acabaram não vendo, acho que não lendo direito a pergunta. Eles também têm material de apoio, igual vocês têm, né? Mas, enfim, não adianta você ir para a internet se você não sabe o que o professor deu em sala, tá? Fica complicado. Então, você tem que pegar pelo menos o material do professor para fazer a prova. Senão, você não vai saber do que ele está falando, tá? Então, acontece isso do aluno ir para a internet e acabar achando que a resposta da internet é a resposta perfeita. Acontece, tá? Mas tem que tomar cuidado quando faz isso, tá? O ideal é que a gente já está preparando material para vocês. Toda aula eu coloco o livro de apoio ali para vocês. Então, não tem por que vocês irem buscar na internet, né? Pega no AVA, pega o material do AVA. Já que vocês estão fazendo de consulta pelo menos no material do professor, tá? Dessa daqui, alguma dúvida dessa questão? Alguém que errou, ficou com alguma dúvida? Não? Então, nessas 5 era o Areópago e os crimes eram esse: homicídio premeditado, envenenamento e fogo, né? Nem eu lembro mais agora. Incêndio. A 6 também era do livro, né? Então, na obra A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, o que acontecia com um casal que não poderiam ter filhos? Já existia a possibilidade de adoção? Então, aqui vocês teriam que estar falando o quê, gente? Como é que acontecia lá no Fustel de Coulanges? No Cidade Antiga, quando um casal não poderia ter filhos? O que tinha que fazer primeiro? Tentar definir quem era inicialmente que não poderia ter filho, né? Se o homem ou a mulher, né?
Isso. Se fosse a mulher, Ronaldo, o que que acontecia? A mulher não ia lá adotar ninguém, né? Tinha que ir com o parente lá do marido, lá, enfim, ter o filho desse cara e esse cara ser um pai de tabela, assim. O filho era do marido, digamos assim, né? Se o marido não pudesse ter filho nesse caso, né? Se o marido não pudesse engravidar, a mulher era obrigada a se deitar com um parente próximo dele, e aquele filho ia ser como se filho dele fosse, né? No caso, se fosse a mulher, né? Aí poderia fazer o divórcio, né? Poderia acontecer o divórcio. No o homem estéril não temos a possibilidade de divórcio, né? Mas a mulher estéril nós temos a possibilidade de divórcio. E a adoção era naqueles últimos casos, né? Por exemplo, ele só teve filha mulher. Meu pai, por exemplo, ele tem 7 irmãs, né? Então, vai ver que a pessoa chegou na menopausa e só teve filhas mulheres, e ele precisa deixar um varão, né? Então, também tinha essa possibilidade da adoção, né? Mas a adoção só nesses casos, tá? Então, havia possibilidade de adoção? Havia, tá? Mulher infértil, divórcio. Homem infértil, né? Tô falando aqui só a questão da infertilidade. A mulher deveria se deitar com um parente próximo e aquele filho ia ser dele. Ia ser como se dele fosse, né? Da prova, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Nossa, gente, tem sempre tanto questionamento. Vocês não querem perguntar nada? É que você foi boazinha nessa. Mas do semestre passado você não foi assim. Eu sempre sou boazinha, gente. Sempre sou boazinha. Eu sempre sou uma mãe. Marcos, tudo certo? Tudo certo? Alguém Vitória. sabe de alguma indústria que faz canudo? Ai, Nicole, agora me conte, o que que aconteceu com você na sua prova? Não, depois eu vou te chamar no privado. Eu tô sem as provas aqui. Aí eu não consigo saber. Outra coisa que eu queria ver. A Aline tá aí? Aline? Tem outra Aline aí? Deixa eu ver aqui. Ela não está na aula, Não, professora. não tá. Então tá. Dela também não achei atividade. Deixa eu ver quem mais. Diógene. Diógene tá aí? Diógene tá. Diógene, também não achei nenhuma atividade sua feita. Você não conseguiu fazer nenhuma mesmo? Tá só a alma do Diorne. Diógene ligou o computador e vazou. Não conseguiu, Diógene? Então tá, tenta fazer agora para esse próximo bimestre, tá? Porque você perdeu 40 pontos por conta disso, tá? Deixa eu ver outra aqui que não fez atividade. A Karen tá aí hoje? Karen não tá. Nicole, você não fez nenhuma atividade? Fiz. Você fez? Tem mais de uma Nicole? Não, Nicole Carolina, é você, né, filha? Sim, Você fez? fiz. Olha Eu lá acho que para. eu vou tirar umas fotos e vou te mandar. Eu acho que eu não fiz só a primeira. As outras eu fiz. Então, dá uma olhada lá, dá um print na tela para mim, porque eu olhei todas as atividades de todas as semanas. Mas olha lá para mim, então. E daí qualquer coisa você me fala. A Vânia entrou? Não. Também não fez nenhuma atividade, acho que foi só.
Ariadne, você quer falar, meu amor? Professora, a Karen, ela, na metade do segundo semestre, ela chegou a trancar a faculdade. Aí depois que ela foi, destrancou e tentou fazer as provas, eu acho que por isso que ela não fez as atividades. Ah, entendi. Tá bom, meu amor, obrigada. Mais alguma pergunta sobre a prova ou alguma outra questão? Não? Vocês estão um sossego, hein? Ressaca, professora. Ressaca, ressaca do quê? Eu entrei de férias hoje da loja, então tô na paixão. Você tá na paz do Senhor. Tá certo, então. Amores, vou começar a falar aqui com vocês da matéria, que a gente vai estar vendo esse agora na próxima aula. A Miriam, você também não fez, mas esse bimestre você vai fazer. Tá bom, deixa eu ver aqui, Miriam. A Miriam é do primeiro semestre. Ah, tá. Beleza, beleza, meu bem. O pessoal do primeiro semestre, a maioria fez as atividades. Não fez quem não fez a prova mesmo. Mas o resto acabou fazendo. Então, vou mostrar aqui o que a gente já vai começar a ver que já. Anotem aí que a prova do segundo bimestre é a partir do Código de Hammurabi. Já deixem isso aí anotado. A prova do segundo bimestre é a partir do Código de Hammurabi. Ô, Pro, Diga, amor. como que vai funcionar a sub? Eu pedi, mas aí falou lá que foi aceito, mas aí chega no AVA, como que é? Ela já tá lá, eu já coloquei. Eu acho que no dia certo ela abre, não é? Ela fica alguns dias aberta, não é assim? Não, eu estava vendo, parece que é Deixa eu no ver dia aqui. 20. Ah, eu Deixa eu... não observei, na verdade. Peraí, vamos abrir aqui, ó. Daí todo mundo vê, para quem for fazer a sub. É que no meu vai aparecer diferente, né, gente? Vocês sabem disso. Deixa eu ver que dia que tá aqui. Avaliação. Acho que tá junto com essa daqui. É a substitutiva. Aquilo para mim também não aparece que dia. Só fala que vence dia 26 de outubro. Que ela tá aqui, ó, mas ela tá fechada ainda. Não fala que dia que vai abrir. Mas ela já tá aqui. Eu já coloquei ela aqui. Ela já tá aí. Ah, vai receber a partir do dia 21. Ó, tá vendo aqui em cima? Para quem for fazer, ó. Esta tarefa aceitará envios a partir de quinta, dia 21 de outubro. Quinta-feira agora, então, ela deve abrir. E fecha terça-feira, dia 26. Beleza? Beleza, Nicole? Tranquilo, obrigada. De nada, não Para todos esqueçam. em público saber que eu vou fazer sub. Mas não Mas, tem problema fazer professora, sub. para solicitar tem que ser lá no portal também? Solicitar? É no portal, Nicole, que você solicitou? Eu não estou achando. Mas, na verdade, Eu acho já que já passou o fechou os prazo, pedidos. já fechou. Foi do dia 13 ao dia 15, se eu não estou equivocada. Eu nunca sei ver o cronograma nem quando eu mando os Na trabalhos. verdade, você tem que olhar
lá no Tem um calendário No ca- acadêmico. Não, na verdade, não é nem no calendário. Lá, quando você abre a matéria da professora, aparece o calendário dela certinho, quando vai ser a prova, Não, mas não sub, é tudo. dela, é de outro professor que eu quero fazer. Mas é a mesma data, né? Você É só a vai mesma fazer. data. É a mesma data. Você A só vai fazer o sub. protocolo, você É. vai abrir o protocolo, só que eu acho que você vai ter que ver na faculdade, porque já venceu. Era do dia 13 ao dia 15, se eu não estou equivocado. Tá bom. Eu não sei que dia que foi aberto, porque para mim nem aparece aqui, né, gente? Mas Aqui da ativa É do do. dia 13 ao dia 15. Eu acho que não é, não, porque eu estou olhando aqui na disciplina do outro professor, avaliação substitutiva de 21 a 26 do é 10. o mesmo dia que a minha. Então, Eu não sei, eu não sei informar vocês. Aqui para mim não Sim, amor, aparece. mas essa é a data da prova. A data Essa é de a data da prova. solicitação era do dia 13 ao dia 15. não, no Na calendário. acho que na segunda aula, não é na segunda aula, logo embaixo do plano de ensino da matéria da professora Aline, está explicando certinho. Uhum. Não, desse professor aqui que eu vi, não tem a solicitação, o calendário, o período de solicitação, não. É da matéria de EAD? História do direito. História é História do direito minha. é da Aline. História é minha. Não, mas não consegui ver aqui. Mas é porque já fechou, Josiane. Hum, O pedido já fechou, entendeu? Como você não fez, ele já fechou. deveria ter perguntado no grupo, então, ou ter essa informação no grupo. Porque na última aula também eu não. Na verdade, a gente não teve aula semana passada porque foi recesso, né? Dia 11, porque na terça foi feriado. E daí vocês podiam fazer a inscrição da sub na quarta, quinta e sexta da semana passada. Então, Foi isso. Deixa eu abrir aqui então agora. Tá vendo, Nicole? Você acaba ajudando as pessoas. Precisa queimar a cara para ajudar, né? Não precisa, não. Fala, Giovana. Ô, professora, você pode explicar como que é essa prova multidisciplinar que apareceu no AVA hoje? Brotou, assim, achei que eu ia Posso. ter paz um dia, mas não. O pessoal do segundo semestre já sabe. Deixa eu parar aqui, então. A prova multidisciplinar, o pessoal do segundo semestre me corrige, porque eu não sei se mudou, mas até onde eu sei, são 20 questões objetivas de todas as 30, disciplinas. não é? É 30, eu 30? acho. Ah, é 30? Ah, então tá. Mas é tudo questão de ABCD. E que Ok, tem hora para obrigada. fazer. Quando você abre, você não pode sair dela. Pelo menos E semestre. envolve Ou todas as seja, matérias, né? 3 horas, né? 3 Ou horas pra seja, fazer. estamos no cu do tigre. Olha, Exatamente. Vitória, tá gravando, Vitória. Desculpa, eu esqueço. Obrigada, gente. Vitória, olha os palavreados, moça. Vai ser advogada você, menina. A advogada com essas palavreados feio. A Deolane tá diferente. Nem falta de ética. A Larissa Padovani quer falar. Pode falar, meu amor. Larissa, você levantou a mão. Você quer falar? Larissa, você está entre nós? Não, eu acho que deve ter travado. Porque Ela não está mais entre nós, gente. Ela não está mais entre Eu nós. acho que era um pedido de licença. Não é que às vezes trava mesmo, né, a internet. Foi ao Então, banheiro. que dia que vai ser a multi de vocês? Eu acho que dia 4. Peraí que eu tenho Do dia 4 ao 9 do 11. Não, a multi é um dia só. Ah, lá, tá. não, 4 a você 9 tá lá. doida. Então, Não, estamos enganando. a multi é um dia só, não é, gente? Sim. Não sei, cadê? Olha. Tá tudo tão bagunçado. Cadê meu calendário de vocês?
da SMG. Soquei. Não tá aqui. Mas a multi normalmente é um dia só e 3 horas de prova. Tipo, das 7h30 às 10h30. Ah, tá lá que é do dia 4 ou do dia 9? É que aqui para mim não vai aparecer. É que eu acho que é o dia que vai abrir. Vai ficar aberto do dia 4 ao 9, eu acho. É o que tá escrito lá. Vocês têm aula com o Sancel? Sim. Aqui, ó. Tá aqui, pelo menos no calendário tá do dia 4 do 11 a 9 do 11. Tá aqui, então, ó. É o período que vai ficar aberta a avaliação, professora, de 4 a 11. Aí a gente tem 3 horas para fazer, no dia que abrir. No dia que abrir, vocês têm 3 horas, mas vocês podem fazer no dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, ou até dia 9, né? Porque antes não estava assim. Ela abria num dia e naquele dia você tinha que fazer, entendeu? Era um dia só. Não eram 5 dias igual tá aqui. Então, gravem essa data aí, hein? Do dia 4 ao dia 9, para vocês fazerem a prova. Não vai pegar eu no dia 8. Mas daí vocês fazem no final de semana para assistir minha aula, hein? Por favor. O bom dela é que é só... Eu mandei 5 questões para o Sancel. Diga, Jaqueline. Professora, essa prova que vocês estão falando aí que vai abrir, ela... Como que funciona a questão da nota dela? Ela soma nas outras disciplinas, nas demais, ou ela soma uma à parte? É uma prova, essa prova, eu não sei se ela vai valer 30, 20, não sei quanto que ela vai valer. Ela soma com a nota da prova e a nota das atividades. Você soma os 3, daí você vai somar a nota da prova, que eu acho que no segundo bimestre é 5, é 2 pontos da integradora, ou 2,5, integradora da multidisciplinar, e o restante, acho que 1,5 ponto das atividades que vocês fazem no AVA. Então, ela soma. A gente recebe uma lista com as notas de vocês. Todos os professores recebem a lista. Alguém ia falar alguma coisa? Jaqueline? Eu acho que o semestre passado estava valendo 1,5, se eu não estou equivocada. Eu não sei dizer, porque não sou eu que faço, quem faz a multidisciplinar é a Angélica. Então, não sei dizer quanto que é, eu só sei que eu mandei, acho que 5 questões para o Sancel. Foi a única coisa que eu me lembro, foi isso, que eu mandei 5 questões. Beleza? Professora, eu só ia agradecer, mas agora que você falou que você enviou as 5 questões, que caíram em prova ou também, tipo, do trabalho em si, que a gente faz, aquelas questões do fórum? Não, são questões objetivas, Jaqueline. Eu mandei 5 questões de ABCDE. Ah, tá. Então tá bom. Mas é do conteúdo que vocês viram, tá? É do conteúdo que vocês já viram comigo. Deixa eu achar aqui, deixa eu ver. Deixa eu confirmar se é 5 que eu mandei pro Sancel mesmo. Prova multi. Não vou abrir para vocês verem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Beleza? Tá Então bom, vamos obrigada. lá. Nada. Então vamos lá. Aqui que eu quero. Deixa eu compartilhar aqui. Amores, então a gente vai começar a falar agora do Egito Antigo, tá? O Egito Antigo, ele não tinha muitos documentos, tá? Não foram encontrados documentos inteiros, igual a gente encontrou na Grécia e na Roma, tá? O documento mais importante que a gente tem do Egito é esse livro dos mortos aqui.
Porque por esse livro dos mortos é que a gente verifica que que eles tinham legislações, que eles tinham regras, tá? Mas não foi encontrado um código, igual o Código de Hammurabi, ou a legislação de Solon, de Drácon, tá? Não foi encontrado um documento assim, tá? Mas eles, nesse livro dos mortos, eles falavam de várias normas que existiam nesse período, tá? Nessa época aí do Egito Antigo, quem governava, né, eram os faraós, tá? Mas a gente não tem nenhum documento, assim, integral, né? Igual a gente tem o Código de Hammurabi, igual a gente teve os códigos de Roma, da Grécia, tá? Só foi encontrado esse. Então, a gente tem uma falta de documentos, né? De um livro, assim, um código, por exemplo, um código civil, uma constituição. A gente não tinha. Foram encontrados contratos, papiros, testamentos, né? Então, a gente sabia que eles tinham uma legislação que regia ali como as coisas deveriam ser feitas, tá? Mas não foi encontrado um livro só falando de direito, só falando de legislação, tá? O direito tributário do Egito Antigo, isso aqui eu sempre peço em prova, viu? Ele era baseado na proporção do rendimento. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, tá? Eu acho que eu já falei aqui para vocês que eu morei no Japão. O Japão, ele tem um sistema único de saúde, né? Um SUS, que é só aquele do governo. Não tem plano de saúde particular, sabe? Ou você é naquele plano de saúde do governo, ou você vai pagar consulta particular. É um dos dois. E esse plano de saúde do governo, ele vem descontado já no teu salário, porque ele não é de graça, né? De acordo com o que você ganha. Se você ganha mais, você paga mais. Se você ganha menos, você paga menos, tá? Então, o direito tributário do Egito Antigo ele seguia esse princípio, tá? Que a gente fala que é o princípio da capacidade contributiva, tá? Maior colheita, paga mais. Menor colheita, paga-se menos. O poder público, como eu falei aqui para vocês, eles tinham um faraó, então ele era exercido e centralizado na mão desse faraó, tá? Ele centralizava, então, a aplicação da justiça, ele aplicava a lei, ele elaborava e ele julgava em última instância, tá? Então, o judiciário, ele estava na mão do faraó, no Egito Antigo, tá? Então, quando você pensar em Egito Antigo, pensa que qualquer decisão e qualquer norma que existia era feita pelo faraó. E quem julgava em última instância também era o faraó, tá? O Livros dos Mortos, que é o que eu falei para vocês, que contém algumas passagens elucidativas do direito, né, do sistema jurídico daquela época, mas não era um livro sobre legislação, tá? A balança que a gente utiliza hoje como símbolo do direito, ela já era utilizada pelos egípcios muito antes dos gregos e dos romanos utilizarem ela como símbolo de justiça, tá? Então, a balança para os egípcios, ela já era o símbolo de justiça, muito antes dos gregos e dos romanos. Os processos judiciais. Deixa eu achar aqui. Tá. Os processos judiciais eram escritos e os tribunais eram organizados pelos faraós, tá? Então, eles escreviam, que eles já tinham lá o papiro, né?
e os tribunais, quem decidia quem ia ficar onde era o faraó. Já falo da província, aqui eu coloquei para vocês uma foto, o livro dos mortos do antigo egípcio, tá? E aqui a balança, né? Que eles já utilizavam como símbolo de justiça para esse período, tá? Então, os egípcios, eles usaram a balança antes dos gregos e dos romanos, porque a gente, né, o Brasil, a Europa em si, eles pegaram a balança como símbolo de justiça por causa da deusa, né? Então, mas os gregos, os egípcios já utilizavam essa balança, tá? Como símbolo de justiça. E aqui as províncias. Cada província tinha um administrador. O que era esse administrador? É como se fosse um servidor público escolhido por meritocracia, então ele tinha que merecer estar lá, como se fosse um concurso público, e daí ele que ia acabar administrando a cidade para o faraó, porque não tinha como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, ele colocava esses administradores em cada província para organizar essas cidades, beleza? Aqui esse do egípcio é bem pouquinho conteúdo, o próximo conteúdo aqui já é direito hebreu, mas eu nem vou entrar nele para não ficar muita coisa para vocês hoje, porque a gente já viu a prova, já falou aqui, tá? Então, aqui do Egito Antigo, eles tinham esse livro dos mortos, que falava de legislação, tá? Foram encontrados contratos, testamentos, tá? Mas um código em si não foi encontrado, tá? E o que eu gosto de perguntar em prova é desse direito tributário aqui, que é o princípio da proporção, tá? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Ok? De ciências políticas estamos ferrados. Olha aí a tabela do imposto de renda nascendo. É bem isso mesmo, Ronaldo, é a tabela do imposto de renda nascendo. Esse princípio tributário é aquilo ali mesmo. Beleza, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Conseguiram anotar? Eu não coloquei esse material ali ainda, mas eu vou colocar na da semana que vem, tá? Não deixei atividade para a aula de hoje, por conta da vista de prova, tá? Então, não coloquei. E daí, o conteúdo para multi é até hoje. O conteúdo até de hoje, tá? Para multi. Beleza? Querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Vocês nunca querem, né? Vejo a hora de voltar com vocês no presencial. Sancel falou alguma coisa, gente? Vocês vão voltar esse ano ainda? Só amanhã. Amanhã já é presencial. Você não tá afim de fazer isso pra gente também, não? Fazer o quê, Vitória? Amanhã vai ter uma aula presencial do Sancel. Ah, vai? Vocês vão ter aula presencial amanhã? Ah, que legal. Não, amanhã não estou em Maringá, amanhã eu dou aula à noite em Paranavaí. Senão eu ia lá para encher o saco de vocês. Mas eu não vou estar aqui. Eu vou para Paranavaí, eu dou aula lá 9 horas da noite amanhã. Então não tem como. Saio daqui 7h30 da noite. Aí tá bom, então, meus queridos. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem me mandar mensagem, tá bom? Encontro vocês segunda-feira que vem. Boa semana para vocês, boa aula presencial amanhã. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Beijo, Boa até noite. mais. Boa noite, professor. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Josi. Boa noite, prof. Boa noite.